Go. A transmissão é ao vivo em 5, 4, 3, 2, 1. Ursinhos carinhosos. Não é nada disso. Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta Galáxia. Estou aqui mais uma vez com os meus grandes amigos, Matheus Moisés, que está aí mandando um rá para vocês, o Vitor, o Fernando e eu, Leandro, diretamente dos nossos estúdios. Mais um Obsessões para você, o podcast dos Sessões. E hoje a gente está fazendo uma dobradinha, é um duo de filmes que vai nos transportar para dois países que de muito se fala e pouco se conhece: Afeganistão e Irã. O filme do Afeganistão é o Flea e o filme do Irã é Persépolis. Essas duas animações que muita gente viu, muita gente conhece. O Flea ganhou o Oscar, né? 2021. Não concorreu ao Oscar. Não. Sim, concorreu ao Oscar. Concorreu. Foi a primeira animação a concorrer: estrangeiro, documentário e animação. É incrível o Flea. Inclusive, a gente vai falar um pouco dele, um pouco do Persépolis, tentar aproximar os dois, ver as suas distâncias também. E muito bom ver essas duas animações. E aos poucos, durante aí o episódio, você vai ter mais informações sobre quem fez, quem produziu, quem estava, quem não estava. Era Catherine Deneuve, não era? Era Catherine Deneuve, né? A voz é inconfundível para quem conhece a voz da Catherine Deneuve, né? Se você não tem essa referência, busque-a, né? Hoje é fácil. Então, chega de blá, 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 blá. Como a gente vai fazer? A gente faz primeiro Persépolis, primeiro Flea, ou a gente já manda um pouquinho dos dois e vai tentando falar um pouquinho dos dois ao longo do episódio? O que você acha, Fernando? Eu acho que a gente pode ler a sinopse e depois fazer uma rodada aí de impressões. Você vai ler a sinopse, né, meu bem? Tô esperando pela sua impostação aí, essa sua veia radialística. Pode falar, então. Leia as sinopses. Momento sinopse. Persépolis. Uma jovem iraniana que sonha em ser vidente acompanha de perto a queda do Shah e de seu regime brutal. No entanto, ela acaba se revoltando contra as imposições fundamentalistas dos rebeldes, especialmente contra as mulheres. Esse é Persépolis, agora Flea. Amin Nawab convive com um passado doloroso guardado por 20 anos, que afeta de forma silenciosa a vida que ele está construindo para si e seu futuro marido. Agora Amin relata sua extraordinária jornada como criança refugiada do Afeganistão. É isso, senhores. Esse é o prato do dia. Espero que vocês tenham alguma coisa a falar sobre essas duas sinopses aí que pareceram um pouco densas, pesadas, trágicas. Esse é o prato do dia. Eu queria ir primeiro para o Irã e perguntar aí para os universitários se vocês conseguem dizer um pouco para nós o que foi o Shah no Irã. X-A, acento no A. Shah. Difícil, né? Vai, Fernando, você que é nosso consultor internacional. Eu vim para ouvir o Fernando. O Shah, eu só conheço o Shah em cima do arroz, só.
Manos, olha, eu não sei muito. O que eu sei é o seguinte: o Shah é um líder espiritual do Irã, saca? Havia um Shah antes de 79, antes da Revolução Iraniana, que ele estava provocando ele tinha um projeto mais modernista, mais voltado ao Ocidente, saca? Então era um projeto mais modernizador, assim, mais laico e tudo mais. Esse chá se chamava Reza Pahlavi, se eu não me engano. E em 79 houve uma rebelião, uma revolução no Irã contra as medidas desse chá, que era tido como muito ocidental. Então, em 79, teve-se a decretação do Estado, ia falar Estado Islâmico, quase bem, do Estado teocrático iraniano, tá ligado? Então, é louco isso porque é uma revolução que busca voltar às origens do próprio Irã, né? O Irã é persa, tal, teve o Xerxes, que o Rodrigo Santoro interpretou nos 300. Só isso que eu conheço do Irã. E o Ahmadinejad. E o Ahmadinejad. E o que se tem é isso, né, cara? Tipo, é uma revolução meio que voltada mais para a religião mesmo. Antes de 79, o Irã era considerado um lugar bastante laico, assim, né? Havia mais liberdades individuais, tudo mais. As mulheres podiam dar sem o burca. Ele tinha. Eu acho que o nome não é burca. Não é burca, é outra. O burca acho que é no Afeganistão. É o véu. É o véu, chama Nijab, eu acho, se não me engano, tá? Nijab. E posteriormente a isso, com o novo governo, o Estado meio que se tornou um pouco mais religioso. Um pouco mais não, um pouco menos não, bastante religioso. A ponto de as liberdades civis se perderem em alguma medida, e o país vive sob o Estado teocrático desde então. Assim. É muito louco. É uma revolução bastante diferente das outras revoluções que a gente conhece, né? Porque a revolução geralmente pressupõe uma coisa mais progressista, uma coisa de, né, cortar a cabeça do velho poder, do antigo poder, destituir a ordem constituída e criar uma coisa totalmente do novo. Revolução é mudanças drásticas em pouco tempo, né? O conceito histórico é mudanças fundamentais, os fundamentos da sociedade em curto espaço de tempo. E isso aconteceu no Irã, mas aconteceu mais voltado para a própria religiosidade. Então, é uma religião sui generis, assim, como diria o Matheus. Né? Não, acho que é isso, não tem muito o que falar, não. Acho que eram dois, um cara antes, um cara depois, e pau no gato. E a Marge estava lá no meio, né? Sim. E você tem algo para nos falar sobre Irã e Iraque? Guerra do Irã e Iraque? Logo em 79, o Iraque invadiu o Irã, né? Ele se aproveitou desse momento de fraqueza interno e tal, e houve a invasão do Irã e Iraque e tal. Nessa guerra, e até hoje os dois países, eles são duas potências regionais ali. O Irã até hoje quer construir a bomba atômica, porque ele entende que o país vai ser mais respeitado com a bomba atômica. Isso é um debate, né? Na teoria da política internacional, você tem pessoas que defendem mesmo essa ideia, porque assim, uma forma de você se manter seguro é você tendo o poder o suficiente para destruir qualquer pessoa, e isso traz segurança, né? E o Irã acredita nessa ideia. Muita gente boa, muitos pensadores bons também acreditam nessa ideia, porque uns podem e outros não ter bomba, né? Porque 5
da ONU pode, a Rússia, a Inglaterra, a França, Estados Unidos e quem mais? Quem mais? São cinco da ONU que tem. A Coreia, não é? Coreia do Norte. Não, a Coreia tá brigando para ter, mas não pode ter. Mas tem 5. É hipocrisia internacional. Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, França, China? China. Os ganhadores da Segunda Guerra Mundial. É. E aí fica esse negócio, né? Por que uns podem e outros não? E o Ahmadinejad meio que bateu nisso. Nessa tecla quando ele foi. Foi um momento mais difícil ali, do ponto de vista internacional. Mas é isso, rolou essa guerra entre duas potências regionais. E até hoje eu acho que eles se ressentem dessa escolha, saca? Olhando assim. Eu vejo os iranianos como muito como eles... É o Império Persa, né? Eles são um produto de um império. Eles não são qualquer povo. Então eles refletem muito isso no dia a dia, sabe? Os iranianos são muito orgulhosos da sua nacionalidade, da sua história, da sua cultura. Eles falam farsi, eles não falam árabe, né? Então, é um negócio interessante de você ver, porque cada vez mais é um império que tem menos poder, assim, né? E acho que essa tentativa de ter uma bomba atômica ou ter um papel mais protagônico reflete um pouco dessa vontade de retorno ao passado, talvez. Mas isso é uma hipótese. Eu perguntei sobre Irã e Iraque porque é uma das guerras que a Marjane, que é a personagem principal do Persepolis, ela é personagem, ela é escritora e ela é também diretora do filme. Então é sobre ela, né? Isso é muito legal. É a pessoa se colocar como personagem de si mesma, né? É uma coisa muito. Eu li algumas coisas, né? Fala-se em graphic novel, mas hoje em dia também se fala em graphic self, que é algo que esses quadrinhos, porque o filme Persepolis, que é de 2007, ele parte do livro, né, que é em quadrinhos, que a Marjane Satrapi, também personagem principal da história, fez, né, contando um pouco do que foi a infância dela e do que foi ver esse regime do Shah, a queda do Shah, a guerra do Iraque-Irã e ter a possibilidade de ser imigrante, criança ainda, para fugir do país, porque ela tinha um pai um pouquinho mais progressista, um pouco não tão religioso, né? Para mim não fica claro qual é a religião do Irã, se é o Islã ou se é uma variação do Islã que não é uma variação do Islã árabe, porque para nós o mundo persa ele é uma coisa quase que difícil da gente identificar dentro da nossa ignorância, né? Porque a gente acha que muitas vezes persa é árabe e árabe não é persa, são culturas absolutamente diferentes e ambas as culturas são milenares. A gente sabe alguma coisa dos persas porque nos chegou através da poesia, lógico. A poesia persa é uma das mais lindas do mundo. E tem essa coisa dos poetas profetas também, né? Que é muito comum em algumas culturas antigas. E o Zaratustra, né? O Zaratustra é o personagem persa. Tanto que tão persa que fundou uma religião, né? Mas você vê aquilo ali, né? Na música que coloca no filme, tem uma coisa ali que é muito antiga, né? Muito milenária, muito resistente. E, e é uma cultura riquíssima que tá por baixo de tudo isso aí que você começou a comentar, sabe? De como chega o Irã e Iraque para nós no mundo contemporâneo.
né? A gente vê do povo a miséria e não o tesouro. Você entende? E eu sinto isso de muitas coisas que vêm até do Brasil mesmo, né? A gente, a gente valoriza demais a nossa miséria e, e pouco valoriza o que a gente tem de tesouro, porque a gente talvez não saiba o que tem real valor enquanto sociedade contemporânea. Quem sou eu para falar da sociedade contemporânea? Mas eu acho que a Persepolis fala bastante disso. Por isso é tão profundo, né? É uma análise social, uma análise cultural, uma análise política e uma análise do indivíduo, da pessoa Marjane. Então, eu acho que é por isso que toca tão fundo. Tanto ler o livro, que eu acho que foi o Vitor que me emprestou, não foi? Sei lá, 15 anos atrás, o livro, nem tinha lançado o filme ainda. E depois fui ver o filme e agora eu revi Persepolis, ainda bem. Quero que o Matheus fale um pouco para a gente terminar com o Vitor, que é o grande incentivador desse episódio, eu acho. Ele está super empolgado para falar, mas ele vai segurar a ansiedade, porque antes ele vai ouvir o Matheus. Nós também. Boa noite a todos, todas e todes. Formidável, né? Formidável escolha. Gostaria de agraciar e parabenizar o colega Vitor pela incrível escolha. Valeu muito a pena ter visto. Eu tenho uma atração não, mas uma curiosidade sobre o mundo árabe, porque a gente pouco sabe, né, sobre o que eles são, sobre, vamos dizer assim, as particularidades de cada um dos povos, dos países, a sua história, como o Ocidente interferiu e que relações que nós temos com eles. Né? Quando a gente assiste aos filmes, a gente percebe que eles têm traços culturais bem específicos e em ambos os filmes nós vemos que existe ali no contexto, pelo contexto geográfico mesmo, uma influência da União Soviética, né? E da Rússia e tudo mais, e gravita em gira em outro vértice, assim, né, a coisa. Eu tenho essa sensação de que gira em outro vértice, porque são tão particular, tão particular a história de cada um desses países, né? Nós temos regimes fechados ali, né? Ditaduras e, vamos dizer assim, regimes religiosos que tornam a coisa ainda mais confusa, vamos dizer assim. Né? A coisa fica mais nebulosa, né? De se compreender, de se entender, porque você não tem essa característica peculiar que nós temos na globalização, que é o ir e vir, a conexão das culturas e tudo mais. Então parece que toda pessoa de origem dos países mais fechados, árabes, né? Como é o caso, por exemplo, do Irã, de que eles são sempre refugiados, né? Eles estão sempre fugindo, vamos dizer assim. E o Persepolis, ele me causa uma sensação de claustrofobia. A escolha das cores, né? O escuro, primeiro que ele é todo PB, né? Totalmente preto e branco. Então, é muito escuro o filme, né? Porque todo o preenchimento das formas é feito em preto mesmo. E existem, inclusive, muitas cenas, inclusive desenhadas de uma forma, assim,
belíssima, né? Mas que você tem um pequeno foco de luz, né? Então, essa construção imagética do filme, ela dá a sensação, de fato, de uma claustrofobia, né? De uma prisão, assim. E, ao mesmo tempo, é curioso porque a Marjorie, ela, em dado momento da história dela, que é retratado no filme, ela retorna, né? Ela retorna porque ela simplesmente não conseguiu se inserir no, Em Viena. no contexto ali austríaco e tudo mais. E ela busca retomar ali aquela vida familiar, que era uma família muito cativante, né? A família dela é uma família muito... tem personagens ali muito queridos, né? Muito... a gente fica... são magnéticos. A mãe é muito interessante ali, um personagem que aparece que ela faz muita questão de que a filha vá embora. A avó, que exerce uma influência muito forte ali na menina. E o pai também, que consegue sempre relativizar um pouco as coisas, sempre deixar talvez até um pouco mais leve a narrativa. E alguns amigos ali à volta, né? Então, o filme ele me dá uma sensação assim pesada mesmo, porque ela vai para um outro país em busca de, sei lá, né? Os pais mais queriam talvez que ela fosse, de certa forma, assim, né? Ela era ela, simplesmente. E a sensação de você penetrar numa cultura tão diferente e não se sentir aceito deve ser uma das coisas mais difíceis e tristes do mundo, assim. É a sensação de que ela fica completamente desconectada, desenraizada do que ela é e de qualquer chance de ter, assim, né, uma felicidade, um contentamento. E é uma história muito pesada, assim. Para mim, é isso que fica, assim, uma história muito pesada, muito triste, uma travessia, assim, dura mesmo de ver. E o Irã, eu estava consultando aqui, o Irã é islâmico mesmo, né? Eles, é a religião oficial, o islamismo, embora eles sejam persas e tudo mais. E eu acho que é isso. Por enquanto, de Persépolis é isso. E fico por aqui. E Vitor, você fica por onde, então? Eu tô no frio aqui. Meu Deus. Eu sou apaixonado, igual o Lê falou. Eu comprei os quadrinhos antes até do filme. Os quadrinhos foram lançados em 2000. Eles foram lançados em 4 capítulos, mas quando chegou aqui já chegou tudo num livro só. Chegou também em quadrinhos depois, mas nos 4 volumes, né? Que são contados e feitos pela própria Marjane. E eu fico encantado quando o Matheus fala assim do visual do filme. É uma cópia, né, da HQ, porque a HQ é todo daquele jeito, em branco e preto, o branco preenchendo o preto, basicamente assim. E é belíssimo, né? Uma história. Eu, ao contrário do Matheus, eu não fico claustrofóbico com o filme. Eu acho a Marjane tão solar, uma mina tão... Claro, tem aquela parte de Viena que ela fica muito mal, né? Pós-casamento ali também, tem fases bem difíceis. Mas é o olhar infantil sobre a guerra, né? Eu acho isso bonito. Eu acho até romântico, de alguma forma, como ela conta o encontro com aquele tio, que é o tio revolucionário, aquela menina revolucionária. É divertido de ver. Eu fico até esperançoso quando eu vejo assim o Persépolis, sabe? Porque me parece isso, me parece uma beleza aos olhos de uma criança, por toda a dureza que a gente vê, a mãe, o pai passando baita perrengue, mas super libertários, né? Super anti-chá, no caso, né? Contra o regime e revolucionários mesmo, né? O comunismo mesmo na época que estava sendo
que eles queriam que fosse implementado. Ainda era um momento, né, difícil, era um outro mundo, né? A gente foi pensar, é um outro mundo ainda. E me parece isso que ainda hoje a gente tem esse pé atrás com esse tipo de, né, com esses países. A gente está falando do Irã aqui, mas o Irã é riquíssimo, né? Tanto em história quanto em belezas naturais, tanto que Persépolis, a cidade, é uma das cidades tombadas pelo Unesco. Persépolis, onde está enterrado Xerxes, mesmo que o Fernandinho falou, foi a primeira capital do Império Persa, foi fundada pelo Ciro o Grande, no século VI. Então, assim, a cidade de Persépolis é muito relevante até hoje, né? Ela é do centro ali do Império. E ver a Marjane, a história dela, eu fico muito feliz, assim. Eu acho muito bonito toda a história. Eu acho a relação com a avó uma coisa lindíssima. Toda a utopia, né? O onirismo dela conversando com Deus ali é uma coisa fofa. Eu acho muito esperançoso ali, de alguma forma, mas eu acho que a parte que ela vai lá para Viena realmente é uma mudança para ela, né? É um mundo que ela não conhece e que ela quer conhecer. Aquela menina que quer ter o pôster do Bruce Lee, aquilo é lindo, cara. Aquilo é lindo. Ela querer ouvir as músicas, Michael Jackson. Então, assim, ela indo contra o regime, é uma criança. Aquilo é tão poderoso, de alguma forma, que eu acho isso empolgante até hoje, sabe? Hoje a gente vive aqui num país que está cheio de problemas e tal, mas imagina uma criança no Irã na época que ela viveu. E a animação é tão grande, porque ela ganhou o prêmio em Cannes, concorreu ao Oscar, só perdeu para Ratatouille, que realmente é difícil concorrer. Então, assim, independente de prêmio ou não prêmio, é interessante ver como a animação francesa, falada em francês, né? Que o filme é falado em francês, tem que, né? Por mais que seja outra língua lá, né, no Irã, mas a Marjane, ela mora até hoje na França, ela foi para os Estados Unidos já fazer tudo mais. É Iron Maiden, isso aí, que ela gosta de ouvir. Então ela é revolucionária em tudo, assim, eu acho isso maravilhoso. Eu realmente fico muito encantado. Quando eu li a primeira vez, eu li numa topada só, porque é impossível parar. Porque você quer saber, por mais que seja muito episódico, né, o livro em si, né, é muito cortadinho, você vai vendo a evolução daquela criança, né, os perrengues que ela passa, toda essa parte infantil e depois a parte adulta, esse pai, esse tio, essa avó, igual que vocês falaram, são personagens tão cativantes, tão ou mais que ela, em algum momento. Então eu gosto muito dessa relação familiar e pensar que tem muito iraniano no mundo que até hoje é perseguido, né? O Irã ainda vive no regime, né, ditatorial. Tanto que tem o Jafar Panahi, que é um diretor iraniano, está preso por ter feito um filme que foi contra a ditadura. E é incrível como a gente vê muito filme iraniano. O Irã é um produtor de cinema grandioso. A gente já comentou aqui o filme do Farhadi, mas tem outros grandes diretores, o Kiarostami, a gente pode falar de outros grandes diretores iranianos. E ela é uma mulher, né? Isso é muito foda, que é muito mais difícil. Então, assim, a animação não é só dela, tem um co-diretor, mas ela é a alma do filme, né? Então, acho que é lindo de ver. E fala um pouquinho do filme também, que chamou a atenção. Cara, o filme em si, eu acho bonito, mas não me deslumbra, tá ligado? É a história vista de um ponto de vista de uma criança, né? Mas eu não fico deslumbrado propriamente com as cenas, assim. É uma pegada diferente. Eu tô acostumado com desenho japonês, sei lá. Sabe? Quando é desenho, eu geralmente penso em mangá, né?
E o Persepolis tem uma pegada estética, uma proposta estética diferente, né? Um desenho, igual o Matheus falou, em PB e tal. Então não me deslumbra muito. Eu acho que ele fica um pouco soturno às vezes, sabe? Tipo, tem umas cenas assim que ficam muito sombrias e tal, dá até um pouco de medo. Mas assim, do ponto de vista estético, é só isso mesmo, assim. Acho que a história é boa, a história é uma história de vida, né? Uma história humana, tá ligado? Acho que o Flea também dialoga um pouco com isso. Mas quando envolve criança mudando de país, sabe? E você perceber a xenofobia do ponto de vista de uma criança, é um negócio muito pesado, né? Porque xenofobia já é uma coisa que para a gente mesmo é difícil a gente entender hoje em dia. Imagina você na pele de uma criança, como é que a pessoa absorve isso e tal, né? Tá tendo muito caso de xenofobia hoje atualmente, por exemplo, em Portugal, eu vi uma notícia em que as crianças brasileiras estavam sendo zoadas na escola de Portugal, né? Tipo, lamentável. Podia o coração de Dom Pedro I ficar lá e tratarem melhor os brasileiros do que mandar para cá e escorraçar os brasileiros, né? Mas isso é só uma parte. Eu acho que o tema da migração também é muito forte. Você imagina o que deve ser você sair do seu país, porque, cara, você nunca sairia do seu país assim à toa. Imagina, a gente jamais sairia do Brasil à toa, por nada. Tem que ter uma coisa muito forte que nos tire do país, para que a gente possa, sabe, ir buscar uma outra vida em um outro lugar. Uma coisa é você migrar em função de melhores condições sociais, e só por isso. Outra coisa é você migrar porque se você ficar lá, sua família vai morrer. Tá? Você pensa diferente. Você não é. Você é persona não grata no seu próprio país. Eu acho que trazer esses temas pesados em uma animação tem uma valia muito grande. Tá ligado? Acho que é muito valioso. E eu acho que é um vacilo enorme do mainstream ter dado para Ratatouille e não ter dado para Persepolis. Os caras poderiam ter mandado uma mensagem para o mundo ali, tá ligado? Naquele 2007, que era um momento extremamente importante. Estava tendo movimento migratório por toda a Europa. Os caras deram para Ratatouille. Sem tirar os méritos do Ratatouille. É um desenho bonitinho, legal, engraçado, mas tipo assim, comparar Ratatouille com Persepolis não dá, na minha concepção. E só como detalhe, também é passado na França, né? De alguma forma, quando se conecta ali. Isso só mostra uma xenofobia, tá? Na minha opinião. Velada, quieta, elitista, como toda xenofobia é. Fê, eu concordo, discordo. Quando o país passa, por exemplo, pelo que um Irã passa, pelo que um Afeganistão passa, é difícil você construir uma cultura de exportação. É difícil você construir uma cultura de consumo do próprio país, né? Então, aí esse olhar estrangeiro que tem os seus problemas, ele pode servir para alguma coisa, né? Precisou dos franceses para que o filme chegasse, né? Precisou ela sair do Irã para que ela pudesse contar a história dela. Isso é o que traz também o caráter universal, né? Porque talvez, se ela não tivesse essa experiência de imigração, ela não teria uma história tão apropriada, o que eu quero dizer. Quando você se apropria da sua história, é porque você, de alguma maneira, você sentiu um contraste em outro lugar, né? Aquela velha história, o conhecimento vem do contraste. E eu gosto muito do Persepolis e do Flea, já emendando, nessa jornada que é a busca por uma identidade.
Porque você imagina crescer num lugar desse, assim, ou crescer, né? Como a Marjane, ou como o Amin do Flea, e você viu uma guerra, né? Você viu uma revolução. Os punks lá do Liceu de Viena gostavam da Marjane. Nossa, ela viu uma guerra, ela viu uma revolução. Era tudo que ela não queria ter visto, mas ela viu. E, e isso, de uma certa maneira, forma ela, compõe ela, né? Identidade, cultura, política. E ela não pode mudar isso, Eu né? leio só, desculpa cortar, mas tem um momento até que ela fala, né? Que eu sou francesa. E daí a avó dela aparece para ela, né? Num sonho, numa loucura ali, e fala: Você vai renegar o seu país? Da onde você veio, as suas raízes? E daí ali ela tem uma mudança muito legal, né? E é essa mudança, essa percepção da identidade, eu acho que é um dos lances do Persépolis. Porque eu posso julgar que tudo no meu país é ruim, né? Cultura, política, religião, etc, etc. Nada disso diz a mim, mas acho que a chave que a Marjane vira é que ela fala, não, isso sou eu. E aí a animação é muito boa por isso, né? Porque os personagens que são legais assim para ela, né? Que é a família, a mãe, eles têm uma tristeza no traço, mas eles são todos solares, né? Eles têm uma simpatia, eles têm uma coisa no desenho que é convidativa, né? Você vira os olhos para eles com empatia, assim. Ela consegue isso com o desenho. E outras figuras que tá esse tom soturno, assim, né? Apesar de serem preto e branco. Então, daí tem uma sutileza do desenhista, né? Dela, né? Da desenhista, que é digno de nota, viu, Matheus? E eu acho que é isso, sabe? Quando você pega isso, você não pode mudar, porque você viveu e você tem uma atitude de perceber que aquilo pode ganhar outros sentidos e que aquela história, por ser a sua história, tem valor para um presente e para um futuro, já que para o passado ela é tenebrosa, eu acho lindo. Eu acho lindo, assim. Eu acho que é as narrativas que a gente precisa ouvir. Então, também concordo que merecia o Oscar, só por isso. Só pela mensagem. E aí, o Flea, a gente vai falar de outro país também que a gente fala muito e não sabe nada, né? Que é o Afeganistão. Que o Amin é o personagem principal do Flea. E falando de busca de identidade, né? Começa meio que numa uma mesa de terapia. Ele precisa até de uma certa hipnose para que ele possa contar aquela história. Porque acho que é tão funda a ferida e tão aberta que de outra maneira ele não consegue contar. E eles começam dizendo: isso é uma história real. O Amin existe, embora talvez eles preservem os nomes. E, Vitor, fala um pouco pra gente aí do Flea, do Amin e dessa outra animação que também traz uma história pesada aos olhos de muita gente. Acho que assim, Flea é uma porrada, né? Porque é um documentário. Então a gente parte desse princípio que a gente está vendo coisas reais. Por mais que Persepolis também seja, mas. E aqui também acho que foi muito legal a gente trazer junto, porque eles se conversam muito. Porque o Flea, ele é documental, ele conta como se fosse um documentário mesmo. Tanto que o Lê falou, ele tá deitado ali como se fosse um divã, né? De terapia.
mas é a lógica de um documentarista te entrevistando. Então você pensa, sei lá, no Eduardo Coutinho entrevistando alguém. Essa é a lógica, mas isso é tudo animado, e só poderia ser animado. Porque se fosse contado só com imagens históricas e tudo mais, talvez não fosse tão potente. Por mais que tenham várias cenas, né, reais, né, documentais mesmo, jornalísticas, para mostrar bem os momentos que ele está falando ali, mas é isso, né, é uma família também, no Afeganistão, conta a história do Amin, e é isso, é como se ele estivesse voltando lá atrás, nessa hipnose que o Lê falou, mas eu acho o filme muito caleidoscópico, uma animação muito caleidoscópica, porque são tantos elementos que tem para dar errado, são tantas possibilidades de tudo dar muito errado, que é realmente fascinante o que o Jonas, que é o diretor, conseguiu fazer, o documentarista, né? A história do Amin é complexa por tudo, né? Por mais, né? Acho que a história do Afeganistão é complexa, independente do Amin. Mas a gente está também nesse olhar infantil, mas me parece sempre muito mais duro que de Persépolis, muito mais. Porque ali, em Persépolis, ela tem uma família unida. E desde o começo, na história do Amin, a família já está se dissipando. Cada um está tentando achar um caminho para fugir. Em qualquer lugar, de qualquer jeito. Quase sempre por navio, né? Dentro de containers. E conta a história até de todos os irmãos que acabaram indo antes. Um para a Finlândia, um foi para a Estônia. E daí eles acabam pegando um navio ali, ele, a mãe. Umas cenas pesadíssimas, né? Mostrando eles dentro do navio. E eles acabam caindo na Rússia ali em algum momento. E ali daí, indo para a Rússia, que ainda também estava vivendo ali a queda do muro, estava um momento super complexo. Então, assim, tinha tudo para dar super errado. Pra gente não conhecer a história do Amin. Como de muitos Amins que já devem ter morrido no meio do caminho. Então, esse peso que vai dando, o como contar a animação ali, vai dando um peso. Óbvio que a gente sabe que vai dar certo, porque ele está contando a história, né? De algum jeito vai dar certo, ele está vivo. Então, só de ele estar vivo já é uma vitória. Mas a gente sabe que em qualquer momento alguém pode morrer, alguém pode estar perdido, ele pode ver alguém ali do lado que morreu por falta de comida, por beber uma água que está suja e contaminada, ou por um policial russo que vai lá e mata alguém, ou prende alguém. Então, é uma animação visualmente até mais impactante até do que Persépolis, porque tem mais elementos, tem cores, tem um traçado diferente, não é um traçado tão de HQ, tão preso à fórmula que a Marjane desenhou. Só que também tem essas quebras junto com as imagens reais, então você vê ali gente morta, você vê as bombas caindo, você vê os policiais marchando contra, batendo na galera, que são imagens reais. E isso dá mais peso para a animação. É difícil não sair impactado, não sair triste, não sair comovido com a animação como é. Por mais que tenha, eu acho que no final, uma mensagem bonita, positiva, de que deu certo, a história do Amin. Mas olhar ali toda a jornada que ele fez não precisava ser tão duro, sabe? É pesado ver a guerra do jeito que a gente vê ali, principalmente os olhos de uma criança, tendo que também esconder a homossexualidade dele, que é um outro elemento ainda que deixa ainda mais complexa toda a história, toda a vida dele, no caso, porque ele já é um homossexual no Afeganistão, que ele não pode ter, né? Você é morto, se descobrir. E daí ele vai para a Rússia, uma Rússia ali caótica, no fim do Império Russo ali, né? Da União Soviética. E que também super bélica, indo atrás de todo mundo, as comidas acabando nos supermercados, e daí vai depois ver a mudança dele para a Dinamarca, né? A Dinamarca, acho que é isso. É muito pesado, muito pesado. E é incrível ver como é documentário, não dá para fugir de Valsa com Bashir.
que também é um documentário absurdo, incrível. E acho que essas guerras acabam sendo melhor exploradas quando é assim, porque tira o efeito real, né, de ver a guerra como é. Imagina, sei lá, se fizer agora uma animação sobre a guerra da Ucrânia agora. Você consegue mostrar tudo sem ser tão gráfico, vendo, sei lá, gente morta no meio da rua, tal, tal, tal. Por mais que choque, é uma animação, deixa um pouco mais leve, mas você pode explorar absolutamente tudo, né? Você pode explorar sem ter problemas com, sei lá, de imagem, esse tipo de coisa, né? Vou invadir a vida da pessoa. Tem uma cena em Flick e eles estão num albergue ali, alguma coisa, né, para refugiados na Rússia. Daí vai uma televisão lá filmar. Daí eles falam, pô, agora é a hora, né? Eles vão filmar e vão vir socorrer a gente. Mas não, a televisão só foi lá para explorar a miséria. Foi só fazer as imagens da miséria. E nada foi feito. Então, assim, a história do Amin é emocionante. Eu tô falando aqui e, tipo, já fico pensando, falei, que merda, né? E como pode ter um monte de gente passando por isso agora? Né? A Europa cheia de imigrantes, nesses campos de refugiados novos, né? E é isso, né? É impensável que isso ocorra ainda hoje. A gente sabe que aqui também tem na Venezuela, rolando alguma coisa parecida aqui, próximo da gente. É muito triste mesmo ver como esses refugiados são tratados, como se fossem sub-seres humanos, sabe? Muito pesado mesmo. É até triste de falar, mas visualmente é absurdo, é incrível. É uma das melhores coisas que eu vi o ano passado. Tá certamente na minha lista de melhores filmes do ano passado, e não dá para não ver, assim. Eu acho que realmente precisa ver para ver o que está acontecendo. Foi agora, não é que faz quase assim, 70 anos, 80 anos, 100 anos. Faz 20, 30 anos que o Amin passou por isso. Tomara que não tenha mais Amins no mundo, mas infelizmente. Fê, quer falar um pouco do Flea, que você não conseguiu ver tudo, mas falar um pouco do Afeganistão. Hoje a gente tem a notícia, né, que faz um ano que as tropas americanas saíram do Afeganistão, né? E exatamente hoje, 31/8, quando a gente está gravando. E você tem alguma coisa a falar sobre essa história recente do Afeganistão, um país que foi tão massacrado, né? E quando você fala em país, numa terra, você não está falando, né, de algumas pessoas, né? Você está falando de uma cultura, você está falando de todas as pessoas que estão lá de manhã saindo para comprar pão, né? Cidadão comum e que compõe realmente uma nação, nem sei direito o que é isso, mas o povo, né? Então, fala um pouco disso, fala um pouco sobre o Afeganistão, se você tiver alguma coisa para falar. Nosso Cara, historiador aqui. eu conheço pouco do Afeganistão, conheço bem pouco mesmo. O Afeganistão geralmente a gente conhece pelas notícias, né? Acaba chegando as notícias ruins de lá. Eu conheci um afegão no Japão. Ele trabalhava comigo na mesma fábrica, e ele mandava todo o dinheiro dele para a família que estava lá no Afeganistão, e ele parecia dizer que tinha uma vida boa. Falava para mim que tinha uma casa de 3 andares no Afeganistão, era no sul do Afeganistão, e quando eu fui embora, a gente se despediu. Ele falou que algum dia gostaria de vir me conhecer, vir aqui visitar o Brasil e tal. Depois a gente perdeu o contato. Era um cara rosto negro, sim, forte, sabe? Cabelo bem ralinho. Ele falava japonês melhor do que eu. Aprendi muito japonês com ele. E o que se pode dizer de outras culturas é que no final do dia, cara, todo mundo sente dor, todo mundo sente fome, todo mundo ama, todo mundo tem filho,
todo mundo tem as pessoas que gostam, sabe? Todo mundo sente saudade. Pra gente falar do Afeganistão é até difícil, porque é um país bem pobre, paupérrimo mesmo, né? É um estado falido, como o pessoal chama. Não existe estado. Quem governa lá é o Talibã. Que não é propriamente um estado, né? É um grupo. Mas, assim, lembrando dele, ele gostava do país dele, tá ligado? Porque ali é onde ele tinha as memórias, ele falava. Falava que as memórias estavam ali. Eu acho isso muito mais interessante do que, tipo, olhar a história, estudar a história do Afeganistão. Porque esse é um relato de alguém que viveu no Afeganistão, que nasceu lá, sabe? Que tinha filhos lá. Ele tinha 4 filhos lá. E a esposa. E isso ensina muito, ensina um pouco de humanidade, né? Tipo assim, no final do dia, todo mundo, por mais que a gente fale mal do Brasil, mano, nós somos brasileiros não porque nós nascemos aqui, mas porque a maior parte das nossas memórias afetivas estão nesse país. Se você sair daqui, você vai sentir falta de algumas coisas, uma delas é, tipo, sei lá, o feijão, o arroz, as coisas mais simples, entendeu? E isso só pode ser percebido quando você tá fora, quando você tá estranho, quando você é estrangeiro em um lugar, sabe? Eu aprendi muito com ele. Ele que me ensinou a parte do trabalho lá e me ensinou essas coisas simples da vida, assim, tipo, dê valor onde você está, dê valor ao seu país, dê valor ao tipo, o lugar que você vive, se, tipo, com todos os problemas, porque ele, num país de guerra, ele dava muito valor a isso. Ele dizia que queria voltar, inclusive, para o Afeganistão, para ficar com a família dele. Estava juntando dinheiro. Não sei que se ele está vivo ainda hoje, não sei dizer, né? Porque pelo que passa na TV, a gente vê que o Afeganistão está bem mal, né? Aquela cena do avião levantando voo com um monte de afegão pendurado, é uma cena... É uma das cenas que faz a gente perder a fé na humanidade. Uma das maiores cenas que eu já vi, assim, é aquele garoto que morto na praia, sabe? Na praia da Turquia. Estava migrando para algum lugar e aí acabou caindo do barco e foi parar na beira da praia. Assim. Eu acho que o Afeganistão deve ser um país, tipo assim, para as pessoas que vivem lá, deve ser um país muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas amam aquele país. Eu acho isso mais... Acho isso muito foda, tá ligado? O lance. Eu vi o amor que ele tinha pelo país dele. E é um negócio que você começa a pensar no seu quando você tá fora também. Ensina muito, é tipo uma coisa antropológica, sabe? De você se reconhecer pelo contrário, de você se reconhecer quando você não está. Aquele lance que você falou agora há pouco, né? Do conhecimento, né? Do contraponto, de... Esse cara me ensinou muita coisa. Posso dizer que, tipo, um afegão me ensinou a dar valor às coisas simples da vida. Se eu puder homenagear ele de alguma forma. Então fica aqui a homenagem. Ele chamava Mohamed. Eu chamava ele Muhammad. Tá tudo bem com você em japonês? Ele, Muhammad não, Mohamed. Aí, Allahu Akbar. É muito legal. Um apego à religião muito grande, sabe? Tudo é Allahu Akbar. Deus é grande. Graças a Deus. Tipo, no trabalho, saía a peça da máquina, ele Allahu Akbar. Graças a Deus. Terminei o dia de hoje. Tipo assim, uma coisa, um apego à religião, assim. Muito louco. Entendi. Posso fazer um comentáriozinho? Tem a frase final de um livro que eu gosto muito, né? Todos vocês sabem, então a mãe no seu ventre gritou no seu próprio idioma algo como a dor arenosa do deserto. E eu acho que quando nós falamos, assim, as imagens do Flea
Primeiro aquelas imagens abertas, mais solares, mais alaranjadas, elas trazem esse cenário, né? De certa forma, até uma poética do deserto e daquelas construções e daquela arquitetura e daquela vida que a gente está acostumado a ver dessa forma. E me parece que tem uma poética, um mistério bonito nisso, de fato, de tempos imemoriais e de um estilo de vida, de um contexto de onde ele parte ali, né? Acho muito legal o fascínio dele pelo Jean-Claude Van Damme. Eu acho uma brisa muito grande. E o Vitor falou no comentário dele antes dessa questão do uso da animação para trabalhar esses temas. E a animação, citando o Valsa com Bashir também, que tem aquele maldito daquele céu laranja, cara, que é terrível, assim, eu acho terrível. Eu fico angustiado, assim, muito angustiado com aquele céu laranja, das memórias, né? E acho que todos os 3 filmes, eles trabalham muito com o inconsciente. As cores escolhidas e a animação parece que elas reforçam mais ainda, assim. Essa coisa do trauma, sabe? É como se o trauma tivesse uma cor, assim, né? Tanto que no Flea tem uma sequência de 3 identidades visuais, assim, de 3 poéticas visuais, vamos dizer assim, melhor, que é esse plano, né, que eu tô falando, essa sequência de imagens da memória ali, da descoberta dele quando criança, as cenas documentais, de fato, que elas ficam inclusive emolduradas como se fossem vistas numa televisão, e eu entendi que foi essa a referência, né? Pelo menos foi assim que me chegou para mim. E aquelas cenas, uma espécie de uma aquarela ali, né? Eu não sei o que é exatamente aquilo que eles estão correndo ali, e que são cenas extremamente angustiantes, né? São mais, apesar de claras, elas são mais escuras, né? Elas são mais pesadas, elas são violentas. Então, eu acho que é de uma sutileza, de uma poética, de uma beleza, assim, realmente muito grande, esses 3 filmes, né? Inclusive o Valsa com Bashir, por tratar do tema da guerra e por trabalhar o trauma de alguma forma, né? Eu acho que esse é um dos grandes feitos desses 3 filmes. Estou aqui jogando o Valsa com Bashir porque eu acho que ele faz parte, de certa forma, dessa conversa. Eu acho que eles têm esse mérito de terem conseguido trazer na imagem, trazer no traço, uma forma de trabalhar esses traumas e de mostrar esses traumas também para o mundo, né? De tocar o mundo com esses traumas dessa forma. Eu acho que tem que ser visto, né? Os 3 filmes têm que ser vistos. Que bom que eles vieram a público e que eles puderam trazer alguma referência, alguma vida para essas histórias que não seriam conhecidas de nenhuma outra forma, né? Porque a possibilidade de nós, por exemplo, que estamos aqui, conhecermos esses povos, essas pessoas é muito menor, né? Apesar de São Paulo ser uma cidade cheia de imigrantes e tudo mais, talvez a que mais reúne pessoas imigrantes no país, assim, inclusive de outros países, é muito diferente da Europa, né, que convive com esses imigrantes com mais frequência. Então, eu acho que os filmes, eles, de certa forma, eles dialogam muito com a Europa, né, eles se rebatem ali na Europa, né, porque vamos dizer assim, é o Ocidente que ressoa essas obras, mas nós, como países, como ocidentalizados e como parte da cultura ocidental, recebemos também essas obras
e olhamos para elas como expressão máxima da alteridade, né? A gente olha para isso, vê e fica de fato maravilhado do ponto de vista ruim e bom com essas coisas todas que elas mostram. Muito bem, tá aí. Querem falar mais alguma coisa? Eu quero saber o que você achou do Flea, Leandro. O que te ressoou o filme, a animação, o fato desse Amin ser esse homem que tá vivo até hoje e super bem de vida, né? É um cara que tá fazendo pós-doc nos Estados Unidos, é um cara que venceu na vida, apesar de todos os pesares. O que você achou, meu amigo? O que eu vou dizer que você não disse, que o Matheus não disse? Não sei. A história dele como um homem homossexual, como refugiado, como um homem que lutou para estar vivo, não sei. Pensa. O que te toca? Eu fico pensando numa coisa, sabe? Que não sei se agora, mas quantos navios como aquele, assim, recusaram, sabe? Um barquinho que estava no meio da noite ali, cheio de gente, assim, e que esses barcos continuam passando. As pessoas continuam se lançando no mar, sabe? Tem uma luta que para mim ela é misteriosa, sabe? Porque se luta tanto pela vida, assim. Eu não sei se eu teria a mesma força, se eu não teria desistido antes, sabe? No primeiro horror que eu vi, se eu no... Então, essa resistência do ser humano e essa coisa da natureza, né? De batalhar a vida, de perpetuar, é muito misterioso para mim, assim. E acho isso bonito, né? Porque senão a gente não teria um Amin. O fato dele ser homossexual, eu acho que é um dado biográfico dele, mas eu acho que não acaba não sendo nenhum. Nada no filme valoriza isso, sabe? Assim, tipo, eu gosto disso também. Ele é gay, pronto. Tipo, ele tem o companheiro dele, nem ele no relato dele e nem o roteiro fica assim, entre aspas, chafurdando em cima disso, como se sabe. Isso eu acho tão digno, acho tão interessante a abordagem e desproblematiza, né? Porque isso não é um problema. Tem a ideia de que ele vai na psicóloga e pede para ser curado, né? Talvez no Afeganistão, sei lá, tamanha repressão, eu nem me descobrisse gay. Já é um grande passo, né? Nossa, reconhecer isso num lugar onde ninguém reconhece isso já é uma percepção sobre si muito apurada e muito corajosa, né? Então, para ele nunca foi um problema para o Amin, né? Assim, isso eu acho legal essa abordagem. Mas eu acho que é isso, Vitor. Essas pessoas estão aí, estão entrando nos navios na noite, estão fazendo o possível para fugir de um mal que é muito maior que elas e que vai tomando a vida delas e que passam por coisas terríveis e que acreditam no futuro, no futuro. Ele estudou, né? Virou pós-doutor, conheceu um companheiro bacana,
mas aonde ele for, ele carrega a guerra também. Acho que uma das diferenças que a gente pode notar entre o Flea e a Persépolis é que você não vê no corpo da pessoa essa guerra que segue ele como uma sombra onde ele for, né? Esse terror está o tempo todo nos sonhos dele, nas maneiras dele se portar, nas maneiras dele conversar com as pessoas, na forma como ele chega em um aeroporto para viajar para qualquer lugar, agora que ele tem vistos, sabe? Tá lá. Isso o Flea deixa, sabe? Que de uma certa maneira, apesar dele ter sido um sobrevivente, uma parte dele foi destruída sem possibilidade de restauração. Então, por isso ele é mais triste para mim. E por isso ele me deixa um pouco mais down que Persépolis. Persépolis, para mim, tem um viés de esperança um pouco maior. O Flea, ele tem a esperança, mas ele é um... Ele fala, é como se ele falasse, eu sou só um sobrevivente, eu não sou um exemplo para ninguém. Né? Eu não posso servir de modelo, porque isso não pode ser um modelo para um ser humano. O que eu vivi é horroroso, é devastador, e eu sou um ser humano devastado. Então é muito mais triste para mim. Para mim bate muito assim o Flea. Será porque é um documentário também? Acho que por ser um documentário, acho que acaba se tornando algo mais pesado. Por mais que os dois sejam memórias, né? Eu acho que o formato documental acho que é o mais pesado. Eu gosto muito do fato de nenhum dos dois ser aquela arte engajada politicamente, sabe? Eles não têm essa estética engajada, que eu acho bacana, porque aproxima, né? E não coloca lado, coloca a minha história pessoal. Eu acho isso, assim, muito, muito legal, porque assume aquela ideia que a arte engajada fala, que todo ser é político, por exemplo. Né? A minha história é também política. Ela é uma história da ideologia dos meus pais, da ideologia de quem estava perto de mim e do que eu vivi, mas ela também é uma história universal, humana, e isso tem grande valor, assim, eu acho, que na arte. Eu não sinto no Flea esse peso do documentário, sabe? Apesar dele dizer que é uma história real e tal no começo, parece que na minha experiência eu não fico comprando isso durante o documentário, né? Eu entro numa história quase que fantasiosa, mas isso no meu ser, dentro da minha fantasia. Depois cai a ficha, né? Putz, mas eu não fico flertando com essa coisa de uma história real durante quase todo o filme, assim. Para mim não bateu tanto isso. O que eu acho interessante, Acho que Marjane é mais leve porque a vida fica mais leve com poesia, né? E o Persépolis é absolutamente poético. Né? É uma forma de dizer, é uma forma de perceber. O Flea, ele nada alivia, né? Ele não consegue. A Marjane, apesar de ter vivido tudo aquilo, ela fez questão de deixar ali naquelas memórias dela, vamos chamar o livro de memórias, as boas lembranças. As pessoas que eu admiro, que estavam ali vivendo aquele regime como eu estava vivendo. E o quanto essas pessoas também aliviaram o meu dia, me fizeram uma pessoa capaz de resistir, porque elas me mostravam o caminho da esperança. Né?
Acho que eu falei isso do Ciro, quando eu falei do Ciro, Ciro e eu, um documentário colombiano, que não dá para cavucar em coisas tão dolorosas sem esperança. Acho que não é o caminho, não é possível. É muita dor sem essa visão positiva de um futuro, sabe? Sem querer ser otimista idiota, não é isso, né? É esperança no futuro. E aquele navio, de uma certa maneira, eu falei dos navios, para dar uma outra referência, lembra o La Nave Va, né? Do Fellini, que o Fellini transforma aquilo numa comédia, né? Que quando entram os refugiados no navio, naquela alta sociedade e tem o choque assim, né? Diferente daquele navio do filme Flea, esse do La Nave Va, os refugiados sobem no navio de luxo, né? Eles socorrem os refugiados e é muito bom, é muito bom. Para citar um Fellini e terminar com um clima feliniano, minha fala. Acho que é isso, né? E aí, agora comanda aí essa pataquada. Já estamos acabados. Vamos lá? Então vamos lá. Pessoal do chat, pessoal de casa, hoje a gente não tem top, hoje a gente tem stop. Por quê? Porque a gente ficou meio sem ideia de top, mas a gente já está querendo fazer esse stop, não é de hoje. Então a gente vai assumir algumas categorias e vai jogar aquele joguinho que a gente jogava na escola. Então você em casa pode jogar também, papel e caneta na mão. Vocês têm papel? Vocês têm caneta ainda? Ainda escreve com caneta? Vai lá. A gente põe as categorias aqui, gente. Bom, então, eu pensei aqui em umas categorias enquanto vocês foram falando. Eu pensei filme. Põe aí, Matheus. Filme. Aí pensei atriz. Atriz, não vale ator, gente. Vamos dificultar, beleza? Objeções, obsessões. A gente podia abrir um outro podcast, o Objeções. Aí eu pensei diretor, aí talvez diretor vale só menino, só pintinho ou não? Pepequinha também. Então tá bom. Diretor. Animação. Aí outro que eu pensei foi filme nacional. E só isso, tá bom, né? Tem alguma sugestão aí de categoria? Acho que tá bom, eu acho que já tá muito bom. Já. Vamos lá, então, só é filme, atriz. Fala aí, Vitor. Obsessão, é isso? Filme, atriz, diretora, animação e Não, achei que nacional. obsessão era uma categoria. Uma categoria. Tem obsessão por, sei lá, amendoim, sei lá. Então põe obsessão. Põe obsessão. Ótimo. Então é o último, vai. Obsessão é o último. Obsessão é o último. Eu tô colocando aqui para todo mundo acompanhar aí, quem tá no chat. Boa. E obsessão. Então, filme, atriz, diretor ou diretora, animação ou obsessão, é isso? Filme nacional. Alguém que tá no chat vai falar uma letra, é isso? Boa. Alguém que tá no chat fala a letra. Daniel, vai. Daniel, fala uma letra. Ele falando a letra tá valendo, hein? Vocês estão com o chat aberto, né? Daniel tá no chat? Nem sei também. Daniel, você tá no chat? Ih, fom. Cri, 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 cri. F.
É bom que é tudo em silêncio, maravilhoso. O pessoal que tá só ouvindo fudeu, velho. Puta que pariu, a animação fudeu, velho. Ai, caraca, velho, é muito difícil, velho. É difícil. Não era pra ser fácil. O Fernando tá comendo amendoim, velho. Tá, tipo, foda-se. Não, filme nacional, eu não anotei todos, eu acho. Nacional, atriz, diretora. Tá no chat, tá no chat, mano. Filme, atriz, diretor, animação, filme nacional e obsessão. Ah, tá. Ai, caraca. Eu acho que é animação e filme. Filme nacional eu já achei. Animação e filme nacional. Eu tô só cara. pela animação, tô só pela animação. Animação e filme nacional com F, velho. Ah, não dá. Eu ia roubar aqui, mas não vai rolar. Eu ia falar Félix o gato, mas é gato Félix. Então, eu também queria pegar o labirinto do Fauno, entendeu? Paulo ou Labirinto? Stop. Nossa, ele conseguiu todos, ele olhou no Google, não vale? Não, tô escrevendo aqui, ó. Tá no meu Então bloco tá de bom, notas. Vitor, vai lá. Filme, Fantástica Fábrica de Chocolates, mas é a fábrica, mas o A não come, né? Sempre comeu pra mim. Não vale. Sim. Ok. O artigo não vai. Atriz Fanny Ardant. Não, confere os outros. O que você colocou de filme, Fernando? Desculpa, gente. Filme. Nada. Fantasia. Fantasia boa. Coloquei Fargo. Como que é fantasia, ó. Fargo, Eu fiquei boa. Fargo e Fale com ela. Falei, não vou por Fale com ela. Olha. Então 10, né? É 10. É verdade. Acertou. Eu falei, não vou 10. por Fale com ela, que o Vitor vai por Fale com ela. Puta, Se nem fica pensei. igual, é 5, né? Se fica igual, É isso aí. É 10, então. E Fernando 0, é isso? Se fudeu. Zero. Atriz, eu pus Fanny Ardant. Fernanda Montenegro. Torres. Quase, hein? Quase, hein, Leandro? Você, Fernando. Eu não pus nenhuma atriz também. Fernando não fez nada, Fernando Eu tá comendo fiz, amendoim. Se Foi o fuder, velho. amendoim. Diretor. Diretor, eu coloquei Fellini. Eu também. Ford que Coppola. pariu. Então, sim. Mas não era diretora, caralho. Eu ia colocar o Não, Frank. atriz. Diretor ou Atriz, diretora? Porra. Animação. Animação. Flea. Boa! Pulei. Eu fiquei batendo aqui, eu pus Fricazoide. Fricazoide é uma animação, porra, velho. Não, era Fricazoide. Filme nacional, né? Feliz Natal. Eu não coloquei nada. Não colocaram? Tinha Feliz Natal, claro. 0 pra mim. E Obsessão? Eu coloquei Felinos. Eu coloquei Fetiches Divertidos. Olha, fetiche. Eu coloquei flauta. Obsessão vale tudo, né? Obsessão é só pra gente fazer aqui o nosso, foda-se. Foi 35. Vai, mais uma rodada. E aí 55 eu fiz, hein? Tá, mais duas. Vamos lá, Daniel, mais uma letra aí. Daniel, mais uma letra. Vamos lá. Pra todo mundo aí brincar em casa, hein? Canta aí, Daniel. A gente tem que fazer isso no Instagram, velho. Isso aqui vai bombar no Instagram, velho. Tem que fazer isso online no Instagram, velho. L de laranja. Vamos lá. Obrigado. Porra, desculpa, já falei até um filme já, velho. Tá que pariu, velho. Vamos lá, atriz, diretor. Eu tô falando só pra não ficar mudo, tá, gente? Vai falando também. Isso, vamos falando pra não mudo. Pô, que essa porra, hein, mano?
Pô, é foda porque eu tenho um hábito muito de ficar assim em silêncio quando eu tô fazendo alguma coisa assim, com mais de Obsessão. concentração. Puta, animação eu perdi aqui, hein? Ai, Katsu. Diretor Luciano Zafir. Luciano Huck. Caralho, mano, me fudi, velho. Caraca, tá foda esse. Se alguém no chat der stop, fala aí também. Vamos lá. Pô, diretor de animação, eu tô perdido aqui, velho. Ah, porra! A animação mandei bem, velho. Puta. Ai, caralho. Atriz. Laura Pausini é atriz? Fala pauzinho, não. Eu já fez filme já, mano. Já, na sua cabeça. Certeza que ela já deve ter feito um filme. Caralho, gente. Nossa. Bom, se quiser desistir, Parar? pra mim falta animação e filme nacional. Pra mim falta só animação, velho. Meu diretor e animação. Então vai, vamos aí. Vai, fechou, vai. Ok. Vai, Leandro, começa aí. Filme eu coloquei A Lavanderia. Boa. Legal. Você, Fernandinho. Não pus. Não, filme laranja me pus. Filme laranja me Laranja. pus. Pô, eu falei laranja, L de laranja. E você, Matheus? Lolita. Boa. Ó, Matheus. Eu pus Lula, o filho do Brasil. Caralho, Muito mano. bem. Ah, ele já matou dois. O filme nacional. Olha que esperto. Ótima escolha, velho. Atriz. Laura Ah, Pausini. Zero, Fernando, foda-se. eu coloquei Lolita Rodrigues, mas não sei se vale. Lógico que vale, pô. Atriz, cara. Ela fez Eu colo- filme já? Eu coloquei Leila Diniz. Eu coloquei Lana Del Rey. Lana Del Rey. Ela é uma pintora, pessoal. Zero pro Matheus também. Eu gosto da Lana Del Rey. Eu também. Animação, vai lá. Diretor. Luca, Não, porra. diretor. Diretor, desculpa, gente. Diretor, eu coloquei a Leandra Leal, nossa querida amada. Muito bem, show. Leandra Leal. E Lars Luca von é Trier. MC do Luca. Lars von Trier, porra, Matheus, Caralho, matou a pau, Matheus. velho. Porra, tá que pariu. Você não colocou, Fê? Não. Eu também não. Também não. Aí é Luca, o Fernando matou a pau, velho. O que mais? Vocês, da animação, colocaram? Zero. Também zero. Brasileiro. Lua de Cristal. Lua de Cristal também. 5! Eu coloquei Lisbela e Prisioneira. Pô, Caralho. legal. E Obsessão é o melhor, velho. Lars von Trier de novo. Eu coloquei lavar roupa. Eu coloquei Lesmas. Nossa, E você, Fê? Coloquei Luta. Luta, boa. Fechei com 40 aqui. 35 igual. Vamos à última? Última Dois é um rodada. número bom, tem que ser 3. Daniel, coloca aí a letra, Daniel. Faz uma letra boa aí, né? Que Nossa, gente, ó, Pô, ele marcando nas Ele letras. mandou 2 letras boas, cara. Boas, Fácil. De Meia-noite e fato, 15, a gente né? jogando stop, quem diria?
Z, velho. Porra, Z é foda, hein? Z? Porra. Z não, Daniel. Parou. É, Z vamos não. arrumar essa briga aí. Não, velho. Muda. Faz um... Não, Uma letra de Z- verdade, né? Z Qual que é a não letra? pode. Eu não sei nem. O Z é o nome de um sei. filme, mas, né? Z é o não próprio precisa. nome do filme. Vale Guerra Mundial Z. Ó de Ok. ouvido, gente. Ó Ou é de difícil também. ovo. Não vale o artigo, né? É, não vale. Aí fudeu, né? Ou... Nossa, velho. Hoje. Ou fudeu, velho. Ô, Daniel, o que você tem contra a letra B, letra C? Sabe? Caralho, mano, eu mandei muito, hein? Vamos deixar com artigo, vai, pra ajudar. Não, vocês estão fudendo comigo. Não, desculpa, L. tá bom, desculpa, tá bom. A letra, qual que é a letra? É L? Letra Ó O. de ouvido. Porra, Daniel. Ah, vocês estão conseguindo fazer com O? Daniel, troca Não. o O também. Põe outra, Daniel, por Eu tinha favor. colocado ó. Só Eu ó. coloquei filme Ópera do Malandro. Olha, inventou também. Não, pô. Não, tô zoando. Orfeu Negro, eu tinha pensado. Daniel, reivindicamos uma terceira letra. Z Uma letra não boa, rolou, pelo amor de Deus. B. Carai não é uma palavra. Então, nem, B tá nem bom. K. Nem o KKKKK. Letra B B. de eba. bola. O B a gente não sabe também. Melhor, hein, a B, hein? Pô, bem melhor. Não melhorou muito não pra mim, viu, velho? Porra, Bastardos Inglórios, Fernando. Ô, moleque. Ah, mas o filme eu já fiz, mano. Ah, então tá bom, foi mal. Filme nacional, caralho. Stop. Ah! A regra eu já fiz todo. Então é isso aí, a regra é a regra. Caralho, Vai, você. Lê, fala aí. Fechou, vai. Eu ensaiei, mentira. É por isso que o Leandro tava falando tanto do B, né? É que o B é fácil. Filme Vamos lá. Brasil. Boa. Brasil com Z. Eu pus Do Bananas. Terry Gilliam. Bananas do Woody Allen. Bananas. Coloquei Banjo. Não existe esse filme não, mano. Tá parecendo o Leandro? Isso é um jogo, acho que é um jogo, né? Conta a história do filme aí, ô Matheus. Quem... Banjo você jogou agora, hein? Acho que é um jogo, velho. Acho que eu vacilei aqui. Você, Fê. Coloquei boneco assassino. Boa. A atriz eu né? coloquei Brigitte Bardot. Ó, Bruna Lombardi. Boa, Matheus. Bárbara Paz. Caralho. Coloquei Burlemac. Paula. Trabalho, vírgula, Paula. É citação de TCC. Diretor? Bruno Barreto. Buñuel. Ó, Porra, Matheus. Buñuel, Nossa, vale? o Matheus tá Buñuel chama Luiz, né? Não, mas ele Buñuel é. é igual Fellini. Fellini a gente chama. Tá bom, ok. tá bom. Mas o Fellini chama Federico. É, mas eu nem pensei nisso. Eu coloquei a Bárbara Paz de novo. Caralho, Tita. Ué, stop pra ser rápido, velho.
Animação. Animação? A Bela Adormecida. Boa. Caralho. Não colocou nada, Mama? Beetlejuice. Não é. Caralho, Vi. Não é animação. Não é animação. Quase animação. Não é animação, isso? Não é. Não é animação. Mas é muito bom. Eu coloquei de animação, eu coloquei Bersépolis. É disso que eu tô falando. Filmaço. Não precisa comentar aqui. Devia comentar, sim. Fernando, para de assistir filme pirata, Fernando. É nacional. A economia do país ainda fica burro, né? Assina o streaming. Filme nacional, vai lá. Vocês colocaram? Não. Eu coloquei Bye Bye Brasil. Caralho, eu coloquei Boi Neon, porra. Porra. Eu lembrei do Baile Perfumado agora, porra, mas não valeu que eu não coloquei. Eu falei, às vezes eu colocar Bacurau. Bacurau. 0. Nome forte. Obsessão. Da Mulher-Aranha. Tem um monte. Beijo da Obsessão. Coloquei Barata. Barata? Eu coloquei Bundas. Eu coloquei Beleza. E você, Fernandinho? Buceta. Excelente obsessão, Fernando. 40. Tirei 100. Então, eu acho que no final das contas, quem ganhou foi o Fernando. Depois dessa. Muito bom. Então, muito obrigado para você que ficou aí até agora. A gente vai voltar com isso aqui. Tem que voltar, velho. Você fez 100, Matheus. Eu fiz 135. Nossa. É que no último eu coloquei todas, né? Então, 60, ué. 110. 155. Leandro ganhou. Lógico, né? Ele quis brincar por isso, né? Beleza? Não, vou me preparar melhor pra próxima, tá? Melhor, e aí vocês esperem, mano. Porque vai vir coisa muito melhor do que Bersépolis, esses bagulho aí que vocês... Não, eu e o Matheus a gente empatou. Não, eu fiquei com 100, Leandro. Ah, tá, entendi. 1 milhão pra você. Olha, eu só quero destacar uma última coisa antes de nós encerrarmos essa gravação. Que bando de desocupados. Meia-noite e 25. Quarta-feira, de quarta para quinta, já é quinta-feira, são meia-noite e 25 da madrugada, todo mundo trabalha amanhã, de manhã, inclusive eu, que odeio acordar de manhã, e estão jogando stop ao vivo. Cara, não sei em que ponto minha vida deu Chegou errado. a isso. Aconteceu, né? Vamos levar isso pro Instagram. Que isso aqui vai bombar no Instagram. O que você faz com o seu tempo livre? Eu me divirto, já tá bom pra mim. Eu fico aqui no Obsessões, agradeço a todos que estiveram no chat, todos que estão vendo, ouvindo. Segue a gente lá no Instagram, vê o nosso blog, veja o que a gente tem para falar, o que a gente tem para fazer. E é isso. Pode até mandar direct que a gente responde. Beijos. Tchau. Qualquer coisa, estaremos por aqui semana que vem com novos filmes da cinematografia brasileira e mundial, como gosta de dizer o Fernando. Hoje a gente falou de Flea e de Persépolis e jogamos Stop, já que não tinha top. Beijo. Até mais.